É isso aí, bom dia, você que está nos acompanhando aqui pela Web Rádio Notícias do Reino e chegou no momento mais importante da nossa programação, é o momento em que Deus fala ao nosso coração. Amém? Queridos, como eu havia compartilhado com você, nós estamos na semana da maturidade, né? Então estamos falando sobre uma vida madura. E para que a gente possa viver isso com intensidade, é importante nós entendermos algumas coisas nesse tempo. Amém? O que nós precisamos entender? Primeiro, que o nosso Deus, na antiga aliança, se revelava como Senhor sobre as nossas vidas. Isso é uma realidade. Então, quando você diz assim, eu sou servo de Deus, você não está totalmente errado quando você diz. Mas Jesus, ele veio para mostrar um Deus não só como Senhor, mas mostrar um Deus como Pai. Você vai ver, você vai perceber ao longo de toda a Escritura que em muitos momentos Deus está se revelando como Pai. Jesus faz questão em todo o tempo de estar mostrando o nosso Deus como Pai. E se Ele é o nosso Pai e nós somos filhos, e a palavra do Senhor fala em Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque essa transição da cruz nos levou a filhos agora, não mais apenas servos, mas a filhos. E se nós somos filhos de Deus, e a palavra de Deus diz que existe uma herança para com as nossas vidas, qual é o pai que dá herança? Para quem que o pai dá herança? Para quem é quem é o filho que recebe a herança do pai? O filho maduro. E é sobre isso que eu tenho tentado trazer para nós neste lugar, para que a gente entenda que existe uma herança de Deus para as nossas vidas, existe uma herança do Senhor para nós, e essa herança, ela só vai ser liberada sobre as nossas vidas a partir do momento em que nós caminharmos em maturidade. Amém? Alcançarmos esse nível de maturidade, alcançar esse lugar de maturidade. Qual é o pai que dá a herança para um filho imaturo? Nós vemos, por exemplo, uma parábola que Jesus compartilhou e deixou registrado nas Escrituras, que está em Lucas capítulo 15. O Senhor fala sobre a parábola do filho pródigo. E eu gosto muito dessa parábola e eu gosto de pensá-la no problema que esse pai enfrentava. Porque não era só o filho mais novo que era imaturo. Não era só o filho mais novo. A Bíblia mostra que o filho mais velho também era imaturo, né? Então você vai perceber, por exemplo, que por que o filho mais novo é imaturo? Porque ele acha que ele já sabe tudo. Ele acha que ele já está pronto para tudo. E uma das coisas que é muito importante para que nós consigamos alcançar a maturidade é entender que estamos numa escola. Estamos numa escola o tempo todo. E sempre vamos estar aprendendo. Nós vamos falar aqui ainda, não sei se esta semana ou na próxima semana, nós vamos falar ainda aqui sobre os níveis de maturidade. Nós vamos falar também como se recebe a autoridade, a maturidade, como nós alcançamos a maturidade. E como nós vamos distinguir quem é maduro e quem é imaturo. Amém? Mas esse filho pródigo, ele achava que ele podia. Ele achava que ele podia já viver a sua vida. E essa é uma das principais características de alguém imaturo. Ele acha que ele sabe tudo, ele acha que é melhor do que os outros, ele acha que vive melhor do que os outros e sabe mais do que todo mundo. Porém, o filho mais velho, ele era dono de tudo.
mas ele não confiava em si o suficiente. Então é que ele chega para o pai e fala assim: pai, eu sempre estive contigo, nunca te desonrei, sempre estive ao seu lado, e o Senhor nunca me deu nada, nem um cabritinho para mim poder me alegrar com os meus amigos. Ou seja, esse moço e o pai, a resposta do pai é fantástica. O pai diz: mas tudo é seu, você não usufrui porque você não quer. Então um filho, o mais novo, achava que podia, que sabia, que era dono de tudo, e o mais velho, que era dono de tudo, não desfrutava. Porque nós precisamos entender que a maturidade, ela é um desfrute de tudo aquilo que o nosso pai conquistou para nós. Tudo aquilo que os nossos pais deixaram de legado para as nossas vidas é um desfrute, nós vamos desfrutar disso. Amém? Então existe uma importância muito grande de nós alcançarmos a maturidade para que a gente possa receber toda a herança do Senhor sobre as nossas vidas, a totalidade da herança do Senhor, sabe? Às vezes talvez você olhe para alguém mais velho que você, talvez você está começando agora a caminhar com o Senhor e você olha para uma pessoa que é mais velha que você e você pense assim: poxa, o irmão ali é frio, o irmão ali ele é crente cascudo, ele é frio, ele não tem ações, reações. Não é, talvez esse irmão que você esteja julgando seja frio, ele alcançou um nível de maturidade e de moderação, de equilíbrio na vida dele. E por isso ele é maduro, por isso ele consegue aconselhar, por isso ele consegue receber tudo do Senhor, né? Então, nós precisamos alcançar esse nível de maturidade. Olha só o que diz a palavra do Senhor, eu vou ler com você. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha só, esse menino aqui que está se referindo, ele é o herdeiro legítimo de tudo. Mas enquanto ele é menino, enquanto ele está sendo movido por suas emoções, e não pela sua razão, mas pelas suas emoções, ele é como um servo, ele é como um empregado, ele é como alguém que ainda não alcançou tudo aquilo que ele precisa para receber a herança. Então o apóstolo Paulo continua dizendo, e o apóstolo Paulo diz: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Sabe, o pai está em observação sobre os filhos. E o pai que é sábio, o pai que é inteligente, ele vai investir no seu filho para a maturidade do seu filho. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo isso: olha, se você não seguir esse exemplo aqui, corre o risco do seu filho jogar fora tudo aquilo que você conquistou. Então esse pai, ele observa o seu filho, ele deixa o seu filho para ser treinado enquanto ele está sendo preparado para receber a herança, né? E a Bíblia diz que ele fica pelo tempo determinado pelo seu pai, debaixo da autoridade de tutores, né? Professores, curadores, pessoas que vêm para tratar as emoções desse menino, para que ele esteja pronto para receber tudo aquilo que Deus tem reservado para a vida dele. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender da urgência, porque se nós não formos maduros, nós não vamos receber de Deus todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, existem coisas grandiosas que acontecem, que estão para ser liberadas sobre as nossas vidas, uma herança poderosa do Senhor para ser liberada sobre as nossas vidas, porém, nós ainda somos imaturos demais para receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que muitas vezes você passa por dificuldades, por isso que muitas vezes você passa por lutas, por isso que muitas vezes você é rejeitado, você é abandonado. Não é por uma maldade do pai, é porque o pai é bom e o que está em jogo é muito maior do que os seus sentimentos, é muito maior do que os meus sentimentos, que as nossas emoções. O que está em jogo é todo o propósito do eterno.
Por isso nós passamos pelo processo de maturidade. Por isso nós sofremos, por isso nós passamos por lutas, dificuldades. Você que está me ouvindo hoje aqui, você sabe as lutas, aonde o sapato aperta para você. Você sabe aonde está as suas maiores dificuldades. Sabe por quê que isso acontece na sua vida? Porque você está numa escola. Você está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Um versículo que sempre mexeu muito comigo é o versículo que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu sempre achei muito interessante, porque esse se o Filho vos libertar mostra uma condição, mostra que talvez o Filho não vá querer libertar alguns. Por que será? Porque talvez ainda não somos maduros o suficiente para conhecer a liberdade. Toda vez que você chega na igreja, que você começa a frequentar o Senhor, a frequentar os cultos, né? O Senhor começa a revelar a sua vontade. E as primeiras coisas que você aprende: você não deve isso, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você não deve fazer aquele outro. Porque isso é uma escola do Senhor para as nossas vidas. O Senhor está nos ensinando que precisamos nos deter à vontade dEle. É como uma criança. Uma criança, você não vai sentar com ela e vai dizer para ela assim: olha, sabe, aqui tem uma corrente de energia e ela passa até a tomada. E aí, se você colocar o dedo ali, você vai levar um choque e você pode até vir a morrer por causa disso. Você não vai fazer isso para o seu filho. Você vai dizer: não pode tocar aqui. Até o momento que o seu filho vai ter maturidade suficiente para ele saber o porquê que ele não pode tocar ali. Amém? Então nós estamos nessa escola do Senhor e é importante nós não rejeitarmos nada. Porque como filho pródigo, nós podemos pensar em algum momento que sabemos tudo já. E queremos viver esse tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. Se você render o seu coração ao Senhor e entender os processos, que muitas vezes doem, são dolorosos, são difíceis, ardem em nós. Eu lembro quando eu era criança e eu gostava muito de jogar futebol. Nós morávamos uma casa que na frente dessa casa tinha um campo de futebol. E muitas vezes eu passava a tarde inteira jogando futebol. E então eu caía, me ralava o meu joelho e machucava o meu joelho. E havia um remédio escuro, vermelho. Alguns vão lembrar aí, eu não lembro o nome agora do remédio. Mercúrio, uma coisa assim. E nós passávamos, a minha mãe, eu tomava banho, a minha mãe vinha com esse remédio. Era horrível, irmãos, doía demais. Aí ele tinha uma ação que ardia na ferida. Só que aquele remédio, eu lembro, eu quase ouço a minha mãe falando na época: não, é assim mesmo que arde e cura, né? Tá ardendo, mas é para curar, é para melhorar, sabe? Então, no processo de amadurecimento, alguns remédios que nós vamos tomar vai doer mais do que a ferida causada. Mas é importante, ele é preciso nas nossas vidas. Amém, queridos? Então eu quero que hoje você entenda que você precisa amadurecer, porque existe uma herança. Deus é Pai. E o maior desejo dele é derramar sobre a sua vida a herança dele sobre a sua vida. Amém, queridos? Espero que você receba essa palavra. Espero que Deus tenha falado com você. Espero que Deus construa na sua vida tudo aquilo que Ele se propõe a construir em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Fique conosco. Daqui a pouquinho nós vamos ter a oração. Fique conosco em nome do Senhor Jesus.